Bom dia, Matheus. Como você está? Fala, Thiago. Tô beleza, amigo. Eu sei como é que tá. Tudo ótimo. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Quem já está aí? Mariana. Bom dia, Mariana. Ah, O Thiago fala com o Tardelli lá que a Mariana tá tomando lugar dele. pois é. Eu vou mandar mensagem para o Tardelli. Tardelli, Fala com o Tardelli estava sempre aí. Tá perdendo o posto, Tardelli. Fica esperto aí, Tardelli. Abre o olho aí. Isso aí, Tardelli. Ó, se cuida. Bom dia, pessoal. Hoje vamos falar de um tema muito legal, né, Matheus? Um tema que, sob o meu ponto de vista, até porque eu já trabalhei muito com esse tema, até foi parte, né, de entendimento desse tema subsidiou aí a minha dissertação de mestrado. Então é um tema que, na minha opinião, né, como a gente vive aí num país tropical, é uma coisa que nos traz muito incômodo se não pensado, né, de uma maneira inteligente, né, que é o conforto térmico, né, Matheus? Então, o conforto térmico ele vai trazer sensações agradáveis ou desagradáveis aí no seu ambiente, aí na sua residência, né? Então, eu acho fundamental a gente pensar em algumas questões, né, sobre conforto térmico e nós vamos elencar alguns pontos aqui, alguns tópicos, algumas sugestões, algumas soluções, né, nesses nossos 27 minutos aqui de prosa transversal sobre exatamente aí o conforto térmico. Não é isso, amigo? É isso aí. Então, como bem disse o meu amigo Thiago, hoje eu vou ser a pessoa que vai ficar um pouquinho mais calada e vou perguntar mais. Porque eu vou representar efetivamente. Eu acho que assim, se eu começar a falar muito, vocês me corrijam aí, por favor. Porque o objetivo aqui é a gente poder extrair ao máximo esse conhecimento que o Thiago tem com relação à parte térmica e conforto térmico especificamente. E eu já vou começar aqui com uma pergunta já, Thiago. Eu coloquei algumas perguntas que eu gostaria de fazer, que eu acho que você que vão dar vou simular aqui uma pessoa interessada. E a primeira que eu queria saber é o seguinte: é relativo conforto térmico? Nossa, Marta, você já começou lá no profundidade do negócio. Mas é assim, gente, ó. Aquela história de que frio é relativo, calor é relativo. Se a gente pegar algumas bases científicas, eu não usaria a palavra relativo, tá, Matheus? Mas existem fatores que eles são preponderantes, né? Além dos fatores climáticos que a gente acha que são os que direcionam, né? São os que determinam aí a questão de conforto térmico. Então, eu diria, a gente pode tratar como algo relativo, desde que a gente esteja considerando nessa relatividade aí, além dos fatores climáticos, os fatores relacionados ao físico da pessoa, né? Então, acredita, Matheus, que até a cor da pele interfere, pode interferir no conforto térmico? Olha que coisa, né? Então, a gente tem os fatores físicos da pessoa e a gente também tem os fatores que a gente chama de fatores psicológicos, né? Ou tópicos psicológicos, né? Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa, se eu sou um usuário, que eu vivo aí em um ambiente que as temperaturas são mais baixas, por exemplo, quando eu vou em algum lugar que as temperaturas são mais altas, a minha sensação de incômodo ou a minha sensação de conforto, né? A minha sensação de incômodo ela fica mais alta, mais elevada, e o conforto fica, de certa maneira, entre aspas, tá, gente, prejudicado por isso, né? Isso é um fator psicológico, né? O fato de você gostar ou não de um ambiente mais quente ou mais frio também, né? Um gosto pessoal, isso interfere na sua sensação de conforto. Você já teve a sensação, Matheus, você já entrou num carro, assim, você entra com um calor danado, você pega o ar-condicionado, liga ele ali no talo, coloca lá no 16, 17, gente, 16 e 17 graus que a gente põe lá no ar-condicionado, é frio, é muito frio, né? Você coloca lá no 16 e 17, aí daqui a pouco seu calor vai embora, você começa a sentir frio, de tão gelado que você colocou o seu ar-condicionado, né? Então, você já teve essa sensação, amigo? Já tive várias vezes. E a outra sensação, você vê, fala que você não já entrou num carro, colocou aí o ar-condicionado, a gente, enquanto homens, normalmente a gente tem uma sensação térmica um pouco diferente, você colocou e a Aninha falou assim, pelo amor de Deus, desliga esse ar-condicionado. Nossa,
Ou você tá ali e tem que mudar ali a ventilação ali do ar-condicionado e deixar só para quem está dirigindo ali, né? Ou, Então, pode falar, Matheus. duas coisas, Thiago, porque eu quero só para solidificar que você falou duas coisas assim, importantíssimas, são Ajuda duas aí, coisas amigo. completamente diferentes umas das outras. Você falou, até então que eu peguei, foram duas coisas. A primeira é aquele conjunto de características que a pessoa tem que vai influenciar na percepção do ambiente, características físicas mesmo. Talvez até um nome legal seria, não sei se homeostase poderia ser o nome disso também, estaria dentro aqui, ou não? A gente traz com características físicas mesmo, mas eu acho que não pode descartar a possibilidade de homeostase. Pode ser sim. Homeostase, porque isso aqui é herança da biologia, pessoal. Homeostase, então, assim, é a forma como você, o seu próprio regula, o seu corpo regula a sua temperatura. E ela difere bastante sobre várias características. E você falou de uma outra coisa que eu não tinha percepção disso, mas é o fator cultural. Eu achei isso muito, muito interessante. Então, a pessoa tem como se fosse um balizador mental para saber o que é quente e o que é frio, é isso? Quase isso. É quase isso, Matheus. E essas características, essa questão, nesse balizador que você trouxe aí, esse termo, ele vai ser construído durante toda a vida, durante todo a convivência das pessoas com essa variação, né, de temperatura, né, e com as memórias, né. Então, vai entrando até em outras questões, que a gente pode até tratar em outras lives, que é a relação das pessoas com a memória. Das memórias que eu tenho, né, em relação a um ambiente que eu já vivi, a um local que eu já morei, né, elas vão trazer essa sensação de conforto também, né, não só térmico, né, aí entra até o conforto, sei lá, sentimental. Estou inventando o nome, tá, gente? Não existe esse termo ainda não, né? Então, sei lá, um conforto sentimental, um conforto emocional, talvez. Você não está inventando, você está cunhando o termo. Porque se não existe é porque precisa dele. A gente está cunhando o termo aqui, ó, conforto sentimental, pessoal. Ou emocional, eu acho que emocional ficou mais bonitinho, Conforto Matheus. emocional, perdão. Conforto emocional. Então é isso mesmo, Matheus. Você vai construindo, é como se você fosse construindo, né, essa, esses parâmetros, né, durante sua vida, né? E esses parâmetros, eles definem aí a questão de conforto, né, de conforto térmico, né? Isso vale para outras experiências, como eu bem falei, a gente pode trazer isso numa outra live e falar um pouco sobre isso. Né, Matheus? Entrando ainda e continuando nessa lógica, uma coisa que é importante, que está relacionado com fatores climáticos, psicológicos e físicos, né? Ó, climáticos, psicológicos e físicos, exatamente, é, por exemplo, a questão da aclimatação. E o que seria isso, né? Trazendo aqui de uma maneira mais simplificada para entendimento, né? A aclimatação é, por exemplo, assim, o tempo que o Matheus precisa, assim, né? O tempo que ele precisa para se, como se ele fosse ali, se juntar. É quase uma simbiose, sabe, Matheus? Se juntar ali com o ambiente, nós estamos cheios dos termos hoje. Se juntar com a temperatura do ambiente ali para equalizar ali, para ficar legal ali no ambiente, se sentir confortável, né? Então, é um tempo que você precisa, e essa aclimatação ela pode ser muito rápida, né? Ou ela pode ser uma aclimatação mais demorada, né? Então, quando a gente pensa na aclimatação mais demorada, essas questões de memórias, né? Elas vão estar mais relativizadas a essa questão, né? E as questões, e a aclimatação mais rápida é, por exemplo, assim, tô saindo de uma temperatura quente, tô saindo de um espaço externo, por exemplo, entrando dentro de um banco onde, por exemplo, o ar-condicionado já está sempre ligado ali um pouquinho, a temperatura um pouco mais baixa, né? Então, na hora que eu entro naquele ambiente, qual que é o tempo, né? Quanto que eu gasto de tempo, de energia, para estar ali e equalizar a temperatura e começar a me sentir confortável nesse ambiente. Pode ser que eu não chegue a essa sensação de conforto e que eu saia de lá ainda, né, falando, poxa, o banco estava muito frio. Aí na hora que eu saio do lado de fora, eu falo, nossa, a temperatura está muito quente, né? A temperatura está muito alta. Então, tem várias questões, e o conforto térmico é um tema que muito estudado, principalmente no sul do país, tem laboratórios aí, né, o LabI, né, se eu não me engano é da Faculdade de Santa Catarina, deixa eu só conferir para eu não falar Enquanto você vai bobagem. conferir, eu vou dar bom dia aqui pro pessoal. Bom dia, pessoal. O Tardelli te falou de você, viu, Tardelli? Depois você olha a live mais cedo, chegou agora.
Brincadeira, amigo, bem-vindo. E aqui, pessoal, aproveita e já vai compartilhando. Se você já sentiu essa sensação de entrar no ambiente, que eu achei muito legal esse termo que você até colocou, cunhou aqui agora também, a aclimatação, que é o tempo que demora para você poder se inserir no ambiente. Trazendo para a nossa linguagem aqui, mais ou menos isso, para se sentir ali confortável, unicamente. É Santa Catarina mesmo, tá, gente? É da UFSC. Né? É o laboratório mais consistente em pesquisas do Brasil, que trabalha aí as questões de conforto térmico, tá? Então vale a pena procurar aí o LabI, né? Eles têm ferramentas lá, né, disponíveis para todos. Eles têm também aí bastante artigos, né? E pesquisadores renomados aí no Brasil e no mundo, tá? Então vale a pena fazer uma pesquisa lá para quem quer aprofundar nesse tema. Mas, então, Matheus, essas questões, quando a gente fala de conforto térmico, a gente tem que entender que tem essas outras variáveis, né? Tem essas outras variáveis que elas influenciam diretamente, por mais que elas não sejam, às vezes, perceptíveis, né? Mas que influenciam diretamente aí nos resultados, na sensação de conforto térmico, né? Então, e hoje, por exemplo, trazendo aqui um pouco mais de informação e um pouco mais de pesquisa, eu estou tentando ser menos científico, entre aspas, possível, porque foi um tema que eu pesquisei a fundo, mas existem os índices térmicos, né? Que são os índices que eles são trabalhados para que você consiga organizar e, por exemplo, e trazer, por exemplo, Matheus, qual que é a faixa de conforto térmico, por exemplo, trazendo da minha pesquisa de mestrado, qual que seria ali a temperatura, né, que a maioria das pessoas estariam em conforto térmico em determinado lugar, né? Então, não dá para fazer, não dá para falar que Peraí, criar... Tá, vai lá. calma aí, Thiago, vai Vai devagar, lá. só. Olha só. Isso aqui, agora já mudou a figura. Agora, olha só, tem que dar uma pausa para a gente poder falar, explicar, destrinchar isso. Agora você está falando de percepção térmica. Primeiro, é relativo então, não é, Thiago? É relativo. É É relativo. relativo. Ponto. Sim. Agora você já está falando de percepção térmica de grupo. É porque, na verdade, quando a gente vai trabalhar por região, por exemplo, vamos falar agora de uma maneira geral, né? Então, vamos supor que eu quero saber no Brasil, né, qual que é a faixa de temperatura que as pessoas se sentem confortáveis, né? Para que a gente faça isso, e é isso normalmente, tá, gente? Isso está ligado a ambientes externos, ou seja, praças, parte urbana até, tá? Mas isso é aplicado, existem índices de conforto térmico aplicados em ambientes fechados, que a gente fala, né? Outdoor e indoor. Então, existem uns índices que eles, é como se eles fossem uma base, Matheus. E aí você faz o que a gente chama de calibração. Então, você tem uma base de índice que ele vai, por exemplo, assim, da temperatura, sei lá, 5 graus, não, menos 1 grau, vamos dizer, 0 graus, até, sei lá, 45 graus, né? Então, você tem ali como se fosse uma corzinha. E quando a gente fala de temperatura, automaticamente o cérebro da gente entende o azul como frio e o vermelho como quente, não é? Pois é. É, Então, aí tem como se fosse ali uma régua de gradação, né? Só que essa régua você não consegue, por exemplo, falar que o Matheus que vive, por exemplo, na Europa, por exemplo, uma cidade da Europa, ele vai enquadrar ali na mesma faixa, né? Na mesma calibração de uma pessoa que vive no Brasil, né? E mais ainda, Matheus, não só em regiões, considerando países assim. Por exemplo, se eu calcular se eu calibrar um índice térmico para Belo Horizonte, essa calibração, ela não vale, por exemplo, para São Paulo. Ela não vale, por exemplo, para o Rio de Janeiro. Então, por quê? Porque existem fatores psicológicos de pessoas que estão usando o espaço, de questões físicas, materiais, tudo ali, né, que eles relativizam, né, esse índice de conforto térmico e essa calibração desse índice, né? Então, essa é a principal ferramenta, né, que a gente tem para conseguir fazer essa calibração. E para ter uma ideia, Matheus, da complexidade desse tema que a gente traz aqui hoje,
Para fazer esse cálculo, a gente precisa de trabalhar com ferramentas estatísticas. Por quê? Porque a gente tem fatores que são fatores de medição, né, medidos, né, por exemplo, temperatura, umidade do ar, essas coisas todas. E a gente tem fatores psicológicos. E como que você pega isso tudo e cruza essas informações, né? Então, existe todo Ó, um trabalho, uma engenharia por trás disso tudo. vamos lá. Eu que eu tô querendo seguir uma linha aqui, Thiago. Olha só. Porque se for o caso, a gente faz mais lives sobre isso. A gente faz Aham. mais uma, porque tem assunto a falar pra caramba. Eu já vi que tem. Eu tô entendendo, eu querendo só que não fique tão. Olha só, o que a gente pode falar agora? Então, a gente falou sobre alguns fatores que são relativos, e depende Hum? do indivíduo. E eu também entendi, eu entendi que um grupo de indivíduos também existe como se fosse uma faixa que representa esse fator de calibração individual de cada um, dependendo do local que ela está. E existem vários fatores que vão influenciar essa faixa. Certo. É isso. Exatamente. Tá. Exatamente. E Agora, essa calibração ela é feita por esses fatores, né? Por essas variáveis aí que influenciam. então vamos lá. Agora eu quero te fazer uma pergunta. O seguinte, então tá, a gente Claro. sabe a gente sabe que é relativo, sabe que tem fatores. Aí eu quero saber o seguinte: quais são os fatores externos agora? A gente falou de relativo, a gente falou de interno. Agora, externamente, o que a gente faz, que a gente controla, que a gente modifica o ambiente? Quais são os fatores externos que a gente modifica para poder proporcionar esse conforto térmico? Então vamos falar agora, vamos entrar num ambiente fechado, então, Matheus. Então, assim, Bom, o ambiente fechado tem várias questões, né, como você trouxe, que vão trazer, e aí vamos falar um pouquinho mais das questões, das variáveis climáticas, tá? Então, como que dentro de um ambiente fechado, né, essas minhas variáveis climáticas, elas podem ser, entre aspas, controladas, porque a gente sabe que a gente não controla o clima, né, mas quando eu estou dentro de um espaço fechado, eu consigo ali trazer estratégias para controle, né, e para trabalho com essas variáveis, né, com essas variáveis climáticas, tá? Então, assim, como a gente vive num país tropical, existem alguns parâmetros, alguns direcionamentos que são aplicáveis, entre aspas, né, a quase todos os ambientes. Então, por exemplo, quando a gente pensa em orientação solar, certo? Espaços onde a gente vai ficar, espaços de longa permanência, que a gente chama em ambientes fechados, né? Eles precisam de ter um cuidado maior com essa orientação solar. Por quê? Imagina, Matheus, você ter aí um sol incidindo na sua parede, que seja janela da sua residência, toda a tarde, por exemplo. Esse sol incidindo ali na parede à tarde, ele vai, se for janela, entrar diretamente no seu ambiente e trazer ali uma temperatura altíssima ali e vai gerar talvez, né, um incômodo, a não ser que você goste muito de calor, né, então, um incômodo ali. Ou então, se ela ficar incidindo na parede, né, pelas propriedades físicas dos materiais, né, ela tem ali um tempo de transmitir esse calor externo para a parte interna, né, em transmitância e por aí vai. Né? Então, você já teve a sensação, Matheus, de chegar, por exemplo, um dia que fez muito calor, você chega lá e põe a mão na parede e a parede ainda está quente? nossa, tá irradiando, parece que tá irradiando aquele negócio ali. Exatamente. Então, assim, a orientação solar, ela determina muitas questões, né? Quando a gente pensa em conforto térmico, se for um espaço que não seja de longa permanência, pessoal, quando eu falo longa permanência, eu estou falando aí de quarto, estou falando de sala, dependendo aí do uso dos ambientes, né, de cada família, né, por exemplo, né, Matheus, de uma residência, a cozinha vira um espaço de longa permanência, né, então são esses espaços onde as pessoas ficam por mais tempo, né, e aí, por exemplo, se eu pegar uma orientação sul aqui no Brasil, né, onde você tem menos incidência solar, né, então às vezes você coloca ali menos incidência solar, mas ele vai gerar um desconforto ali por ser muito, gerar uma sensação de calor, de frio, né, naquele ambiente, porque não vai bater sol. Daí a gente sabe que o sol, ele precisa de entrar no seu ambiente, ele tem propriedades, tem funções, né, inclusive antibacterianas, principalmente o sol da manhã, né. Então, se eu quero que, por exemplo, o sol da manhã incida em um ambiente meu, em um projeto, em uma casa, eu tenho que ficar atento e virar esses ambientes internos para orientação leste,
né, que é onde o sol da manhã nasce aqui, onde a gente está aqui em Belo Horizonte, por exemplo, né? Então é para onde a gente precisa de captar esse, essa incidência solar, né? E a orientação norte é a orientação que bate o sol praticamente o dia inteiro, né? Então ali você tem essa questão, né, de um ambiente que você tem que saber, que você tem que entender que a incidência solar nele é contínua e por grande parte do ano inteiro, né? Então não vai ter essa mudança. Você vai ter sempre sol incidindo ali na fachada norte que você posiciona. Ah, Thiago, mas eu não consigo fazer isso. É prédio, por exemplo, né, Matheus? Eu moro num prédio e um dos quartos ele é para oeste, né? Então, assim, quando encosta a mão na parede, Matheus, tá lá, queimando lá de noite, quando é um dia muito, com temperaturas muito elevadas, né? Mas quando a gente está em residência, além dessa questão, né, da orientação solar, a gente consegue trabalhar com aparatos, com algumas coisas, algumas ferramentas que conseguem reduzir isso, né, reduzir essas temperaturas e trazer conforto térmico, independente da orientação solar. Pode ser que você não tenha a oportunidade de posicionar a sua casa da melhor maneira desejada, né, quando a gente está fazendo o projeto. Então, você consegue usar alguns aspectos, algumas ferramentas, né, eu diria, soluções dentro da arquitetura, que você consegue resolver ou mitigar essa questão, né, minimizar os impactos do clima dentro da sua residência. Ô, Thiago, mas aproveitando que você falou disso aqui agora, mitigar. Ou seja, a gente está resolvendo um problema. Mas melhor que resolver o problema é não passar por ele, né, Thiago? Então, para isso, pessoal, vou aproveitar aqui para citar novamente, a gente tem um livro publicado só orientando as pessoas, orientando vocês da melhor forma possível para poder comprar o lote ideal. Então, assim, a gente tem solução de projeto, tem solução de execução, tem solução na engenharia. E às vezes, por exemplo, até aproveitando assim, quando a casa fica muito quente, o que você faz? Você vai complementar, você vai criar ventilação, talvez até no finalzinho colocar um ar-condicionado, tudo. Mas é muito melhor quando a gente já tem um lote certo para a gente poder construir a nossa casa, né, Thiago? Certeza, com certeza. Então, essa escolha e essa orientação solar que a gente trouxe como primeiro tópico, né, ela influencia, né, Matheus? Dando um spoiler aí do livro, do nosso e-book Lote Certo, né? Ela influencia aí e na escolha do terreno, né? Então, isso é muito importante considerar. Mas, como eu falei, Matheus, a gente consegue aí mitigar e trabalhar com questões que amenizem isso, né? Então, uma questão muito, muito fácil de ser trabalhada e percebida enquanto... Deixa eu só pegar aqui, ó. Eu fiz uma colinha aqui, Matheus, para trazer tudo aqui. Então, uma questão que a gente tem que trabalhar, por exemplo, ó, a ventilação cruzada, né? Então, vamos supor, para fazer essa renovação térmica, né, a ventilação cruzada é um elemento muito importante, né? Então, por exemplo, o que é ventilação cruzada? É quando eu consigo criar aberturas ali na minha edificação e com essa criação dessas aberturas, eu consigo proporcionar uma renovação de ar real, tá, Matheus? Porque às vezes a gente coloca uma janela na cozinha, coloca lá no quarto, fala, meu projeto tem ventilação cruzada. Tem nada, o vento não faz curva, né? Então, a gente precisa de entender essa ventilação cruzada direta. É quando a gente consegue proporcionar diretamente essa renovação de ar, né? Então, a ventilação cruzada é uma coisa que a gente pode utilizar, né, enquanto estratégia projetual, né, para que a gente mitigue melhor essa questão de sensação de conforto térmico. Então, é muito importante, né? A gente tem também algumas... Oi, pode falar, Matheus. Vou só falar um pouquinho da ventilação cruzada, que eu acho legal demais. Porque a ventilação cruzada não gasta energia, né, Thiago? Então, é um negócio muito interessante, porque é uma solução excelente. E eu, assim, eu já assisti documentário falando sobre o projeto da pessoa criando essa ventilação cruzada. Eu já vi em projeto seu também, você usando isso em alguns projetos já. É a pergunta que eu quero fazer assim, precisa estar no mesmo nível? Você pode trabalhar com ventilação? Porque a gente olha para um prédio, não entende direito para que serve tal coisa, e às vezes o papel é justamente criar essa ventilação. Então, tem que estar no mesmo nível? Como é que é, Thiago? Não precisa, né, Matheus? Quando a gente pensa em renovação de ar, além dessa circulação aí, né? Então, por exemplo, quando eu posiciono a residência,
a direção dos ventos, Matheus, elas influenciam muito bem nessa questão de ventilação cruzada. Mas a gente tem um processo natural que é o seguinte, né? Que o ar quente é um ar que sobe, né? E o ar frio, ele tende, por questões de densidade, por aí vai, outras questões, ele tende a ficar mais baixo, né? Então, o caminhamento do ar, normalmente, né, o ar quente ele está na parte mais alta do seu ambiente, né? Então, por exemplo, quando a gente tem casas com telhado, na hora que você levanta a mão, né, você consegue perceber que ali na proximidade está muito mais quente ali, né? Por quê? Porque o ar quente ele tende a ficar em cima, então cria um bolsão. Então, se você quer criar uma forma de tirar, né, de colocar para fora esse ar quente, né, as aberturas mais altas, né, elas possibilitam, né, que esse ar quente ele saia de uma maneira natural. É um caminho natural. O ar quente, o ar frio fica embaixo, o ar quente fica em cima. Então, se você quer jogar fora esse ar, aberturas altas resolve, né? Então, esse é um processo natural e, como você falou, é super sustentável, né? Porque a gente está usando aí a lógica natural das coisas para resolver esses problemas que podem existir, né? Conforto térmico, Matheus, já que você trouxe essa questão, está muito relacionado a aspectos ambientais da residência, né? Então, a gente precisa de trabalhar o conforto. Se você estiver trabalhando questões de certificação ambiental, ou mesmo no seu projeto, para bater no peito, né, e falar, eu fiz um projeto que leve em considerações características sustentáveis, o conforto térmico ele tem que estar ali. A preocupação com as temperaturas, elas têm que existir, não tem como você fazer um projeto se você não considerar essas questões térmicas aí, né, um projeto sustentável, se você não considerar essas questões térmicas, né. Então, essa Ô, Thiago, ventilação... Oi, pode falar, Matheus. é porque, olha só, tá acabando o tempo, mas eu tive uma ideia para a gente poder, da Opa, próxima passou live, rapidinho. mas tá tudo bem, porque a gente vai, olha só, o que você acha de a gente fazer uma live, continuar falando sobre a parte térmica, Ok, mas eu acho que vai ser muito legal se você trouxer alguns exemplos práticos, soluções que você proporcionou através do projeto, legal. de Legal. como que você tem esse olhar térmico a partir do projeto. Você pega e fala assim, olha, então essa janela, eu pensei, o que você acha de fazer, separar o parte do seu portfólio para a gente poder colocar ele na próxima live? Maravilha, combinado, Matheus. Acho que vai trazer mais clareza aí para essas soluções, né? Então, já ficamos combinados aí para a próxima terça-feira, então, 7h03, né? A gente separa alguns projetos, eu explico aqui para vocês aí qual que foram as soluções adotadas em relação a isso. Vai ser um prazer, Matheus, vai ser legal. Vocês vão ver que são soluções, às vezes, muito simples. Elas só precisam de ser pensadas, né? Anteriormente pensadas na fase de planejamento, né, Matheus? Pensadas na fase de projeto. Pois é, então olha que legal, pessoal. Então já deixa salvo aí na agenda, porque a gente vai abrir, ó, quase que uma consultoria pública aqui, né, Thiago? Você vai fazer Isso estudo de aí, caso. isso aí, Então, consultoria. assim, chama vizinho, chama os amigos aí para poder participar da live da próxima semana, que vai ser muito, muito legal. A gente vai fazer estudo de caso, gente. Estudo de Isso caso. aí. Vamos pegar casos que, projetos já prontos, para alguns executados, projetos, para a gente poder analisar sob uma ótica do conforto térmico. Olha que legal que é. Olha quanto que a gente pode aprender e poder aplicar isso para a nossa vida. Então, já deixa salvo na agenda aí para a gente poder participar, que vai ser muito bacana. Isso aí. Tardelli bateu até palminha aqui. Então, ótimo, Tardelli. Pois Na é. próxima semana, às 7h03 da manhã, estaremos aí falando mais um pouquinho sobre conforto térmico. E aí a gente vai falar de aplicações práticas aí, né? Como a gente consegue visualizar, né, essas soluções em projeto aí. Matheus, então é um prazer sempre estar com você aqui. É um prazer estar com você, pessoal, vocês, pessoal que acompanharam aí a live aí com a gente aqui hoje. E vamos seguir as redes sociais da Mazi, vamos seguir as redes sociais da Patreon, né? Também tem o canal da Arquitetura e Gentileza. Já já esse vídeo vai estar salvo, além aí do GTV e da Mazi, vai estar salvo também no canal da Arquitetura da Gentileza. Acompanhe as nossas redes que a gente vai dar spoiler aí dessas questões térmicas que a gente vai falar na próxima semana. Certo, Matheus? Certo? E aqui, aproveitando, pessoal, a gente falou sobre conforto térmico. Se você está procurando um lote para comprar, você pode ir lá no link da bio, que a gente tem um livro publicado falando sobre isso. Para quem se interessou, querer saber mais sobre o assunto, você já pode adquirir o seu exemplar clicando lá no link da bio. Então, assim, obrigado, Thiago. Obrigado, pessoal.
É um prazer. Já separa esse portfólio aí que é extenso, escolhe os melhores exemplos aí, porque tem muito exemplo, para a gente poder falar, infelizmente é pouco tempo. Mas é o que a gente tem aqui, né, pessoal? Então, Combinado, amigo. um abraço, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, viu? Com Deus. Abraço, Matheus. Até mais. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.